Começando gravando aqui. Boa noite a todos que vão assistir a gravação, a todos que estão presentes. Vamos ter um tempo de oração aqui, dar início ao estudo, né, que a gente tem feito do livro de Apocalipse, falando da história da igreja. Queria pedir para um de vocês orar aqui para darmos início. Quem se candidata? Pode ser o Fabiano? Sem Pode problema. sim. Amém. 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 Senhor Jesus, Amém. Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa noite, Senhor. Muito obrigada, Te Senhor. agradecemos por mais um momento, Senhor, de comunhão, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, derrama todo o teu espírito, Senhor. Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Sim, Senhor. Precisamos, Senhor, da tua presença, Senhor. Amém. Ó, Senhor, sem ti nós não somos nada, Senhor. Senhor Jesus, como é bom te invocar, Senhor. Amém. Ó, Senhor, como é bom ouvir, Senhor, a tua palavra, Senhor. Amém. Como é bom Jesus. ouvir, Senhor, os teus ensinamentos, Senhor. Amém. Ó, Senhor, por isso derrama, Senhor, toda a tua sabedoria essa noite, Senhor. Derrama, Derrama todo o Jesus. teu discernimento, Senhor, em nossos corações, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Em nome de Obrigada, Jesus. Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Estou aqui com as minhas anotações. Só para a gente se situar um pouquinho, né? A gente está falando um pouquinho sobre a igreja, o estudo é sobre a igreja, né? A gente entra no âmbito da visão da igreja e deixa eu fechar aqui. E passando por esses aspectos da igreja, não tem como a gente não falar da revelação de Apocalipse 2 e 3, né? Que comenta, que passa pelas sete cartas e é um livro muito importante quando a gente entende a história da igreja e enxergando eles como capítulos proféticos, né? Eles vão falar um pouquinho da história, né, da igreja existente nesses 2000 anos, é aquilo que a gente tem estudado nesses dias, e também há uma profecia sobre cada uma delas. Então, como que a gente enxerga, né, espiritualmente? Que quando a gente olha para Apocalipse, existe duas formas da gente se atentar, né? A primeira são as lacunas que houveram, né? A degradação, vamos dizer assim, o desvio da igreja ao longo da prática ali, que a gente vê a narração de cada carta. Manifesta também nesses 2000 anos, a gente consegue ver esse desvio na história da igreja. Então, para quê? Serve como um alerta, né? Para nós nos mapearmos, para nós identificarmos e nos alinharmos, né? Em Cristo e evitar essas quedas, né? E o segundo olhar para as cartas de Apocalipse são as igrejas que se tornam referência, né? O ponto forte de cada uma delas, que eu posso tomar como um exemplo, como uma referência, como um modelo da igreja que Cristo deseja, né? E estamos sendo preparados para isso, né? Como igreja, como um corpo. Então, quando a gente vê ali as sete igrejas, se a gente for colocar ali geograficamente, elas estão na Ásia Menor, né? Por que que o Senhor separa essas sete igrejas? Porque ele tem esse objetivo de nos apontar algo, né? Algo que ele queria que fosse revelado dentro de um contexto. Então, porque a gente também falou um pouquinho no outro encontro que havia outras igrejas, historicamente também havia a igreja de Colosso ali, mas ela não é mencionada em Apocalipse. Então, o Espírito ele seleciona, né, como se ele seleciona essas sete igrejas para inserir nesse contexto, que trariam a revelação e também a respectiva promessa entregue a cada uma delas. Ela é totalmente viva nos nossos dias e a gente está esmiuçando cada uma delas. O último encontro a gente falou de Éfeso e hoje a gente vai falar de Esmirna, né? E o que, que é interessante a gente entender
que em todas elas há um padrão, né? Em todas essas cartas há um padrão, é a forma que a gente está estudando passo a passo cada carta. Então, existe o significado do nome de cada cidade, existe a forma como o próprio Senhor se apresenta em cada carta, então ela é diferente em cada carta. Existe o ponto em que o Senhor traz de positivo, traz de melhoria, e existe a promessa, né? Quem tem ouvidos e o vencedor recebe um galardão ali, né? Então, dessa forma, a gente consegue estudar cada uma dessas cartas, né? Então, vamos lá, a gente podia abrir. Quem pode hoje fazer essa leitura de Apocalipse 2, do versículo 8 até o versículo 11? É curta, né? É uma carta, acho que a menor, se eu não me engano, mas você vai ver quanta profundidade naquilo que o Senhor quer trazer para o nosso coração hoje. Quem pode se candidatar aí? Eu posso ler? Pode, com certeza, Pode? seu. Amém. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Amém. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declararam judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão Amém. conseguindo visualizar minha tela aí? Amém. Então vamos lá. A gente passou por Éfeso, né? São esses aspectos que eu mencionei agora, o significado do nome, a forma como o Senhor se apresenta. E agora indo para Esmirna, o que é interessante nesse gráfico, assim, se eu posso dizer? A linha aqui pontilhada seria a linha dos ensinamentos dos apóstolos, né? Então, a característica daquela igreja, o quão alinhada ela está com a mensagem de Cristo, que é o ensinamento dos apóstolos, né? Então, a Esmina, Éfeso como igreja, né, inicial ali, e na sequência Esmina, elas estão alinhadas ao ensinamento dos apóstolos, né? Então, a Esmina, vamos começando pelo nome, né? Essa igreja, o nome Esmina vem da palavra mirra, né? Que é aquela essência usada para embalsamento dos mortos, né? O próprio Jesus, a gente vai poder ler aqui uma passagem mais para frente, mas o que é legal de entender nesse momento? A igreja de Esmirna, ela está no final do século I e início do século IV. Esse período da igreja é a igreja que foi perseguida pelos romanos de forma violenta, agressiva, né? E que a gente tem na história como os mártires, né? Que morreram por Cristo, e muitos deles os apóstolos. Então, quando a gente já de cara entende que o nome dessa cidade tem a ver com a essência daqueles que faziam o embalsamento dos mortos, né? A gente entende que mensagem é essa entregue para aquele grupo de cristãos, né? Então, Esmina vem dessa palavra mirra e ela vem associada ao sofrimento de morte. Quando a gente for... Vamos ler João 19:38, quando o Senhor Jesus morre e menciona aqui José de Arimateia. Podem ir abrindo aí, quem abrir pode ler. João 19:38.
Tem aí? Posso ler? Pode. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. Pode continuar. Ah, tá. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, Amém. pois. Até aí. Termina? Tá. Sim. É só para a gente ver, assim, como até na morte do Senhor Jesus, eles estavam preparados para esse embalsamento, né? E havia mirra, e essa carta é para essa igreja. Então, a mirra, né, o significado dessa cidade, está totalmente alinhado a esse momento de morte. E é pesado dizer isso, mas assim, essa é a única carta que a gente vai ver que não há um ponto negativo a ser apontado ali para essa igreja, mas na verdade o contexto que ela estava vivendo, né? Então, amém. Essa é a questão do nome. Agora a gente vai para como o Senhor Jesus se apresenta, né? A Sil leu aí para gente, ele se apresenta o Senhor Jesus na carta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou a viver e tornou a viver, né? Então, ele se apresenta para aquele grupo que passava por uma tribulação, por uma perseguição muito grande. Ele se apresenta como aquele que é o primeiro e o último e que esteve morto e tornou a viver. Então, Cristo ele se apresenta ali para aquele grupo de cristãos como a esperança da ressurreição, né? Então, eu estive morto, muitos de vocês morrerão, mas ele traz essa garantia da ressurreição para esse grupo. Então, Cristo para Esmirna é a própria ressurreição. Porque uma vez que Esmirna passa pelo sofrimento da morte, eles tomam Jesus como a esperança da ressurreição que eles viveriam. Então, diferentemente de como o Senhor se apresenta para Éfeso, que a gente tinha lido, né? Então, ali ele estava como sumo sacerdote, né? O que anda no meio dos candeeiros e como sumo sacerdote. Aqui ele se apresenta como o primeiro e o último, né? Aquele que quando a gente está num momento de perseguição, a nossa dor, né? O presente é tão forte que saber que tem um que é o primeiro e o último é um consolo muito grande, né? É aquele que veio antes da minha dor. Eu tô presa aqui no presente, mas é aquele que veio antes da minha dor e é aquele que ele vai ser o meu fim, né? Que não vai ser com choro, né? Porque ele diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, a beleza da palavra, assim, como isso tudo está entrelaçado, né, na revelação do Senhor, é muito profundo. E como se o Senhor dissesse para Esmina, né, vocês vão passar pela morte, mas vocês têm a garantia dessa ressurreição. E aí eu queria me atentar um pouquinho com vocês em 1 Coríntios 15, quando a gente fala, né, de morte e do corpo da morte, a gente tem em 1 Coríntios 15, é um livro muito específico que vai falar sobre isso, e a gente vai só para o versículo 50, né? Mas ele vai falar sobre esse nosso corpo transformado, essa promessa de transformação do nosso corpo num piscar de olhos, né? Então, se a gente for para o versículo 50, eu vou ler aqui com vocês. Diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E aí, o que é importante a gente dizer aqui, né? Que o nosso corpo presente, ele é apenas uma sombra, né? Ele não é o corpo que nós teremos para a eternidade. O corpo que nós temos hoje, ele pode ser derrubado por um vírus, a gente viu isso na pandemia, pode ser derrubado por uma picada de um bicho, e tantas coisas que estão, o nosso corpo muitas vezes está sujeito, né? Então, esse corpo que nós temos, ele tem uma promessa de transformação. E isso é tão importante entender na profundidade da revelação de Zermina, por quê? Porque ele assim como ele está para Zermina prometendo algo novo, né, uma ressurreição, para nós, talvez nós não estamos nessa fase de perseguição como aqueles cristãos, mas há uma guerra também nos nossos dias. E para nós é prometida essa transformação, né? Os nossos corpos serão transformados. Então, se hoje você passa por uma enfermidade, né? Tem tantas pessoas que têm limitações físicas. É tão incrível entender isso no espírito, porque isso daqui não é o nosso fim. Isso daqui não é a nossa garantia, né? O Senhor nos promete algo novo num piscar de olhos, e isso é tão poderoso, porque nós receberemos um corpo que vai ser compatível com a vida eterna. O nosso corpo hoje ele é incompatível com aquilo que há de vir. Então, aqueles irmãos de Esmirna, a palavra Esmirna, eles estavam sob uma pressão, e a verdade do Espírito era muito mais forte, ao ponto deles abrirem mão, e nós sabemos isso também de muitas histórias, né, pela igreja perseguida também, de irmãos que colocam tudo, absolutamente tudo, suas famílias, sua segurança, o seu conforto, né, tudo pelo amor a Cristo e o seu evangelho. E entendendo isso, é um confronto para os nossos dias, né? Eu enxergo Esmirna e os irmãos atuais perseguidos como um grande confronto da nossa realidade, daquilo que realmente buscamos nos nossos dias, né? Às vezes a gente sente uma dor de cabeça, não quer ir para a reunião da igreja, né? Às vezes a gente está com uma situação pequena, mínima, e a gente não enxerga a grandeza, né, desse chamado. Então, essas igrejas vêm para nos encorajar ao verdadeiro evangelho, né, dos que a gente estava lendo Provérbios esses dias, que falava desse momento em que a morte, né, o estar diante da morte, de um sepultamento, é tão importante, é mais importante do que um dia de festa. Agora, a gente nunca testemunha um dia de morte, né? A gente só testemunha o dia da festa. Então, esse contraponto, né, do cristianismo é muito forte, tem que ser muito forte dentro de nós. Porque eu não celebro o momento de morte, mas eu celebro essa consciência diante da morte. Os irmãos daquele século, eles tinham uma consciência elevada, né, da mensagem de Cristo. Eles tinham presenciado muito deles o próprio Cristo sendo crucificado. Então, essa consciência era muito forte. Agora, pensa a gente, depois de milhares de anos, a consciência está muito fraca, né?
É como aquela história que se eu vivi hoje, eu vou contar amanhã, tá muito vivo dentro de mim e tal, e tá vivo. Então o Espírito faz esse trabalho de vivificar a mensagem novamente dentro de nós, né? É o mesmo Espírito que está em nós. Então, então é isso. O nosso corpo, ele é passageiro, né? Assim como Cristo promete uma ressurreição ali para esses irmãos, o Senhor aqui em Coríntios, ele nos promete um novo corpo, né? Ele nos promete porque não vai sofrer mais a força da gravidade, as rugas, a enfermidade e tudo que nosso corpo está sujeito, mas será um corpo glorificado em Cristo e incorruptível. Pensa um corpo compatível com a eternidade. Isso foi muito forte para mim isso. E aqui na sequência parece que o apóstolo Paulo ele está zombando da morte, né? Porque ele vem com essa garantia que nós enfrentaremos em Cristo a ressurreição. Então ele vira e fala no versículo 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então, essa consciência elevada estava tão forte dentro dele que eles enxergam a morte como algo necessário, mas que não os domina. É algo muito louco essa consciência, né? Quantas vezes a gente se vê num momento de risco e a gente teme a morte, né? Tanto se fala nos dias de hoje da síndrome de pânico. A pessoa que está com síndrome de pânico, ela é refém da morte. E aqui, quem tem essa consciência, né? Quando o apóstolo fala, onde está você, morte? Porque a ressurreição, o poder da ressurreição está tão forte, né? E não necessariamente a ressurreição no tempo presente, assim, mas a verdadeira ressurreição em Cristo, né? Que é a não morte, a não morte eterna, é tão forte dentro dele que existe esse confronto, assim. Quem é você para querer me afrontar? Então, quando você se deparar, principalmente com pessoas, talvez você tenha alguma crise de pânico ou conhecidos teus, traga essa consciência, né? A palavra, o Espírito, né, de vida que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo Espírito que habita em nós. Então, se eu temo a morte, é porque eu não entendo a ressurreição. E aqui nessa carta ela traz isso, ela traz a mensagem da ressurreição. Aí quando a gente vê em Filipenses 3:20, vai falar sobre o corpo da humilhação comparado ao corpo da glória de Deus que nós receberemos, né? Então, um corpo que tem, ele até, esse irmão que eu tava, nosso mentor, que ele tinha entregue esse estudo pra gente, ele trouxe o exemplo de um irmão que tem uma deficiência, né, de paralisia infantil, e ele tem várias limitações, e ele falou que ele pregando essa palavra foi muito forte, porque ele deu um grito assim, né? Essa minha esperança que esse é o meu corpo de humilhação. Ele entende isso de uma forma mais intensa. Esse é o corpo da minha humilhação, vai ter fim, né? Tem fim. E a minha garantia é essa ressurreição, é o corpo da glória que virá, né? Garantido em Cristo Jesus. E em Romanos 8:10 e 11 também, o Espírito é falado como a nossa garantia dessa transformação. Romanos 8:10 e 11. E aí a gente voltando um pouquinho agora para a carta de Esmirna, o Senhor ele não promete poupá-los da morte, mas ele garante a ressurreição. Essa palavra para mim ela é sempre muito intensa, porque aquele contraste, né, que a gente fala muito da igreja oriental, a igreja ocidental, o quanto foi se formando uma igreja que busca seus próprios interesses, ou a bênção associada a um conforto, a uma conquista material, a uma saúde 100%, como a gente não consegue muitas vezes enxergar cenários que são contrapontos a essas bênçãos, e que a bênção de Deus está ali, né? Então há pessoas enfermas, cheias do Espírito Santo, né?
há pessoas que estão com limitações, não estão esbanjando, mas elas são extremamente ricas, né? E, e o Senhor vem dessa forma, o cristianismo ele vem para nos confrontar, porque a mensagem não é sobre nos massagear, né? A mensagem sempre foi sobre completar todas as coisas até que ele venha. Então, quando a minha consciência entende isso, eu consigo tirar esse olhar de julgamento que muitas vezes há entre nós, em que eu avalio o que é bênção e o que é maldição, né, erroneamente, e eu começo a entender que esse termômetro, né, ele não vai de acordo com as evidências humanas, né, mas é sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é que vai determinar se a árvore é boa, não é? Então, isso para mim é muito forte, porque eu sempre lembro de na África trazer uma palavra ali para um grupo e eu tinha falado sobre isso. Quantas vezes a gente avalia algo bom como bênção e algo aparentemente ruim como uma maldição ou um roubo, uma brecha, quando na Bíblia a gente vê diversos episódios negativos que era a própria mão de Deus construindo algo maior e superior, e episódios positivos que era um grande roubo e um grande laço para as pessoas. Então, quando eu tenho esse olhar de que o evangelho ele é extremamente construtivo, então os apóstolos e grandes homens de Deus morreram de forma trágica e era o querer de Deus e eles foram extremamente enriquecidos e elevados, considerando assim em aperfeiçoamento comparado a nós, né? Mas pensa se algum de nós quer morrer, né? A morte deles. Por quê? Porque a gente está preso aos nossos afetos, né? Ao nosso bem-estar. Isso é muito forte. Por quê? Isso é um grande confronto para a nossa vida, né? A mensagem do Cristo e do Evangelho de Cristo, ela tem que ser maior do que o meu conforto e as minhas bênçãos, digamos assim, né? Então, nunca mais avalie um episódio bom como bênção e um episódio ruim como maldição. E você pede para o Espírito discernimento daquela situação, porque há sim episódios ruins que são maldições, e há sim episódios bons que são bênçãos, mas muitas vezes não pode estar ao contrário. E quem vai entender isso, né? É a loucura do Evangelho que a gente não vai conseguir entender, mas muitas vezes uma morte é uma grande bênção, né? A própria morte de Estevão a gente vê ali que foi uma construção para a chegada o nascimento espiritual de Paulo. Então, é isso, né? E aí, na sequência aqui de Apocalipse, voltando lá, ele fala: eu conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quando a gente olha para o sofrimento de Jesus, o que aconteceu? E aqui foi algo muito forte do Senhor que eu recebi esses dias. Né? Eu recebi de uma palavra nesse ensino e eu quero passar assim deixa eu até fechar aqui, com um zelo muito grande, assim. A forma como eu recebi do Espírito, eu oro para que chegue no coração de vocês, né? Quando a gente olha para o sofrimento de Jesus, né, a crucificação, o que aconteceu com ele? Quem crucificou Jesus? Foi a própria religião unida com a política e eles se unem, né, com ódio e vão e crucificam Jesus. Então, a gente tem que entender que a religião ela é oposta a Cristo. A religião, ela sempre vai se valer da política para ter preeminência. E é muito forte isso, né? Isso é um conflito muito grande se a gente for ler, né? Porque ora a gente se considera ali
judeu, né, na leitura, como o povo de Israel. Ora, a gente vê que foram eles mesmos que crucificaram Jesus, mas ao mesmo tempo era necessário e vira essa loucura na nossa mente, né? Mas o que se a gente conseguir entender que a religião ela é oposta a Cristo porque ela ama a lei, né? A religião, ela quer olho por olho, dente por dente. Ela quer que a justiça aos olhos da lei seja cumprida. Quando Cristo vem para crucificar a lei, ele cumpre a lei e ao ser crucificado, a lei está sendo crucificada com ela, inaugurando o tempo da graça. Então, eu queria ler com vocês Apocalipse 3. Quem pode ler aí para mim? A passagem toda, que é muito profunda essa história. A gente vai ler um pouquinho desse contraste da religião, né? Aquilo que a religião tem para oferecer e o próprio Senhor tem, e essa leitura, né, de riqueza, pobreza, o bom e o mal, vamos dizer assim, o que é bom e o que é ruim. Quem pode ler aí Atos 3? Posso ler? Pode, por favor. Atos 3, né? Isso. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Aleluia. E tomou-o pela mão direita e o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Até aí. Apegando-se... Até aqui? Isso. Bom, o que que a gente pode ver aqui, né? Era um mendigo na porta do templo, um templo em que havia riqueza, ou seja, dentro daquele templo havia ouro, prata e pedras preciosas, e havia um mendigo nessa porta. Olha esse contraste. Ele estava pedindo uma esmola, e lá dentro havia minérios, não sei explicar, preciosíssimos, que valiam muito. Essa contradição é a religião. Ela não faz sentido, né? Nesse contexto aqui que a gente leu, o templo ele não é positivo, ele é negativo, tá? Eu tô trazendo esse aspecto. Naquele momento, passa os apóstolos, né? Aqueles apóstolos, eles eram ricos ou pobres? Quem pode falar aí? Fabiano, os apóstolos eram ricos ou pobres? Depende aos olhos que estão olhando eles, né? Materialmente, eles tinham Materialmente. riquezas, eles eram ricos, Não, eram pobres. eles eram pobres. Uhum. E aí eles passam por ele e o que que o mendigo pede?
O mendigo Ah, pede esmola, mas ele era um aleijado. Agora, se você é um aleijado, você está na porta do templo, o que você tem que pedir? cura? Você tem que pedir para ser curado. O que você precisa? Se eu tivesse uma deficiência, estivesse na porta do templo, eu ia pedir por cura. Amém. Então, o que acontece? Aqueles apóstolos que eram pobres, eles pediram esmola. O que eles respondem? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Amém. Amém. Então, aqueles apóstolos pobres enriqueceram o mendigo, que esmolava. Aqueles religiosos ricos, né, que detinham condições de dar esmolas e nunca deram, ou deram com desprezo em algum momento, eles empobreciam, eles criavam o cenário de um pedinte, né? Então, por que eu tô falando isso? É muito forte, assim, a gente entender isso. A religião, ela sempre vai ser oposta a Cristo. E existe uma riqueza de Deus. Agora, falando da verdadeira riqueza, eles eram ricos e enriqueceram aquele que não tinha nada. E aqueles que eram pobres, né, não tinham realmente que dar. E é muito incrível, assim, porque quando ele responde, eu não tenho ouro nem prata, é assim, se você quer isso, lá dentro do templo tem, pode ir lá. Mas o que eu tenho, essa religião não tem para te dar. E levanta e anda, que é o poder do Espírito Santo de Deus, né? E ele entra para louvar a Deus dentro do templo. E aqueles homens reconhecem e ficam sem entender, admirados, mas sem entender. Porque não dá para entender mesmo. Os religiosos não vão conseguir entender. Eles vão procurar confusão lá na frente. Então, isso é muito profundo, porque o Senhor, ele tá nos empurrando como essa igreja madura, né? Deixa eu só ver um ponto que eu tinha. Quando a gente fala aqui dessa igreja em específico, o que a gente pode entender, né? A palavra fala que aparentemente era uma igreja pobre, né? Perseguidos, extremamente perseguidos, não tinham nada, mas eles eram extremamente ricos, riquíssimos, por aquilo que eles entenderam e carregavam, né? Então, quando a gente fala aqui de Pedro e João, eles representam essa igreja, né? Eles representam essa igreja. Então, que tipo de igreja nós estamos construindo, sabe? Que tipo de servos estamos nos tornando? Porque aquilo que a gente fala, né, das blasfêmias dos que se dizem apóstolos, mas são antes a sinagoga de Satanás, é um pouco desse contraste, sabe? Sinagoga de Satanás é muito forte dizer. Mas é porque o Senhor realmente, as coisas são sérias, né? A gente tem medo de dizer certas coisas. Mas quando um templo está carregado de riquezas e há um mendigo na sua porta, que tipo de sinagoga é essa, né? Que evangelho que está sendo pregado, né? Então, obviamente, eles ainda não tinham a revelação ali do Cristo, ele estava para ser crucificado. Não, ele já havia sido crucificado em Atos, né? Mas os judeus ali, né? Quando a gente fala de templo, é sinagoga, então não é a igreja que hoje nós entendemos como igreja. Então, aqueles judeus, aquele grupo, ele representava essa instituição religiosa, né? Que não tem olhos para enxergar e não tem riqueza para dar, porque realmente são pobres, mas que detém talvez algo que a gente está em busca, entende? Olha que loucura tudo isso. Então, aqui a gente vai agora para o versículo 3, eles não pediram cura, né? Eles pediam esmola. A expectativa era esmola, mas o Senhor Jesus levanta
Jesus, o Nazareno, é o próprio que o levanta. Esses apóstolos, eles não eram pobres, por um ponto de vista, mas eles eram extremamente ricos. E nós não somos ricos por causa do ouro e da prata, nós somos ricos por causa de Cristo. E aquele templo não conseguia enriquecer aquele homem, mas aqueles pobres apóstolos enriqueceram aquele homem. E aí, a gente pode agora avançar aqui no versículo de Apocalipse, quando fala que, glória a Deus, Senhor. No versículo 10, né? Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Aqui o Senhor está dizendo que esse tempo de perseguição realmente representa aquele tempo de tribulação que os irmãos passaram, né? Eles foram perseguidos pelo Império Romano de maneira brutal, porque os imperadores, eles estavam decididos a exterminar o cristão da face da terra. Era um objetivo claro. Então, quando começa essa perseguição, eles pensaram, enquanto eles são pequenos, em poucos, entre aspas, vamos persegui-los. E historicamente sabemos que todas as vezes que há perseguição, a igreja expande. E por que que expande? Porque em face da morte, eles estão louvando, e o testemunho deles diante da morte multiplica-se, esse testemunho é mais forte do que a própria pregação. Então, os próprios romanos, eles eram constrangidos porque eles ateavam fogo neles e eles morriam louvando e glorificando a Deus. E isso começou a ter um efeito reverso, né? Ao invés de reprimir, eles se multiplicaram. Então, esse sofrimento mencionado aqui dos 10 dias, ele realmente representa esse período de tribulação que a igreja passou, né? Aquele grupo específico do final do século I até o 4, porque no 4 é quando Constantino vem, né? Que vai ser a próxima carta. Então, realmente são esse período. E um dos imperadores que mais foi cruel, o pior deles foi César Nero, e ele promovia festas. Ele promovia festas da carne, literalmente, assim, os romanos tinham essa características, né, de se embebedar muito, se prostituir, eles faziam festas para zombar dos cristãos. Então, nos jardins, eles prendiam, ateavam fogo neles para que o fogo iluminasse a festa. Ó, imagina o tamanho da frieza e do domínio, né, de Satanás dos corações, porque aqui fala que, né, o diabo colocará você em prova, né, nesses dias. Perseguição, peraí, como que a gente leu? O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Então foram esses dias brutais, cruéis, que representa a essência, né, do que esses irmãos deixaram para a nossa vida. E nesse exato momento o apóstolo Paulo é preso como um dos grandes líderes do cristianismo ali em expansão, e o apóstolo Paulo vivenciou essa época, né? E alguns pontos importantes aqui do versículo 9 agora, que eu queria falar com vocês. O Senhor conhece a tribulação da igreja, né? O primeiro ponto é esse. No que diz respeito ao plano de Deus... Espera só um minuto. Eu voltei aqui, gente. Só um minutinho que eu... É que eu não falei uma parte aqui, eu queria voltar. O Senhor, a palavra fala ali no versículo que a gente leu que o Senhor, ele conhece a tribulação da igreja. E isso é tremendo, porque no que diz respeito ao plano eterno de Deus, Jesus cumpriu todas as coisas e a palavra fala que ele se assentou à direita de Deus Pai, como aquele que cumpriu a missão, né? Mas ele também está no nosso meio, trabalhando em nós.
Então, existe esses dois aspectos. Ele está no trono, mas ele também está entre nós. E em Efésios 1 e 2, ele vai também falar que ele levou a igreja para essa condição. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas também na terra a igreja está em desenvolvimento da vontade de Deus. Então, o que é interessante a gente entender? Existe esse Deus assentado que está trabalhando em nós. E o segundo momento fala: eu conheço a sua pobreza, mas sei que tu és rica, né? Então eles eram pobres, esses irmãos, materialmente, mas eles eram ricos de Cristo, ricos da essência. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, que aí eu mencionei, dos templos, dos religiosos que crucificaram, né? Só voltei um pouquinho. E aí, só para encerrar aqui, queria ler com vocês 2 Coríntios 6. Quem pode ler aí? 2 Coríntios 6, versículo 10. Só o versículo 10? Não, pode. Sim, pode ser o 10. Tá. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que esse versículo representa muito aquilo que nós falamos aqui, né? Esses irmãos e esse alinhamento para as nossas vidas, né? A nossa riqueza sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. Olha que tremendo. Entristecidos, mas alegres, mas sempre alegres. Cara, como entristecidos, mas sempre alegres? Ninguém entende, né? Não dá para entender. Nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o mistério da revelação do Senhor em nossas vidas, né? Porque estamos reféns desse corpo, das circunstâncias, de tudo que temos que viver realmente em vida, mas sabemos que nós não somos, né, dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. E a mensagem de profecia para esse povo, né, de Esmirna, é ser fiel até a morte e eles receberão a coroa da vida, né? Então, essa coroa da vida, a coroa da justiça, ela é garantida para quem ama a vida do Senhor. E o que é forte é que quando fala quem tem ouvidos ouve, o que o Espírito diz à igreja, aos vencedores, o que que acontece para esses vencedores? Vocês lembram? De maneira nenhuma Experimentar o sofrerão dano, né? O dano da segunda morte. o dano da segunda morte. Então, o que é, aqui eu vou ter que encerrar, gente, e a gente pode trazer até continuidade, porque isso é um pouco mais extenso. Existe a diferença o sofrer a segunda morte e o dano da segunda morte. Mas aí esse papo vai ser muito extenso e aí acho melhor fazer uma segunda parte para a gente encerrar essa mensagem de Esmirna, porque envolve a segunda morte, o largo de fogo, as trevas e ranger de dentes, a gente saber distinguir um pouquinho isso. E, e aí, se vocês também tiverem uma outra perspectiva, a gente vai estar aberto para ouvir a todos os irmãos aqui. Mas eu acho que se a gente expandir agora, esse assunto vai mudar muito o tema. Então, é isso que eu queria compartilhar aqui desse estudo. Eu ganhei muito assim quando eu fui meditar e reouvir a aula e, e entender, sabe, que os ajustes têm que acontecer na nossa vida, né? Existe essa igreja que ama, né? Essa igreja que ama. Eu vejo muito amor em Esmirna. Não há outro nome. É um amor sacrificial, né?
é o verdadeiro amor. As pessoas, o amor que tem algo em troca, ele ainda pode ser colocado em xeque, né? Ele pode ainda ser diluído, dissolvido. Mas o amor que é sacrificial é o verdadeiro amor, é o amor que Cristo manifestou pela sua igreja, né, pelas nossas vidas, e é o amor que essa igreja manifestou, né, como tempo passado para Cristo, aos irmãos perseguidos que manifestam hoje, e aí fica o nosso convite, né? Qual é o sacrifício de amor que você tem feito por Cristo, né? Eu sempre levo esse nome, essa palavra, né, essa expressão sacrifício de amor na vida de mãe, né? É uma vida constante de sacrifício, mas é um amor muito verdadeiro, né? Mas é sacrificial, é uma entrega todo dia, né? E para algo que vai acontecer lá na frente, né? Você não é mãe só para esse dia, você é mãe para uma semeadura daquilo que você vai colher. Pai também, mas eu acho que a mãe ali, né? Desde gerar, de amamentar e tudo mais, é uma vida, é um amor sacrificial. E que muitas vezes, o Rafa fala muito isso. Depois que eu virei mãe, ele falava: amor, a gente é ingrato pra caramba, né? Por quê? Cara, a gente não entende o que que uma mãe faz pelo filho, né? É o que a gente cresce, a gente tem amor de mãe, mas a gente não entende o quanto ela se sacrificou pela gente, não é mesmo? Quando a gente é mãe, a gente começa a repensar, cara. E aí essa etapa da nossa vida, quando o Isra nasceu, ficou muito assim, gente, a gente é muito ingrato. Então, mas pensando espiritualmente, né? A gente é muito ingrato em muitos momentos da nossa vida, né? E eu falo a gente porque é do ser humano isso, a nossa memória é curta, né? A morte e a ressurreição de Jesus, ela tem que ser significada constantemente, senão fica algo, fica uma história assim bonita que foi feita do Senhor por nós, e não é uma história que pode ser contada, né? Como fim, é algo vivo, né? Então, é muito forte, assim, eu sou renovada, encorajada nesse aspecto, em tudo que eu falei aqui hoje, né, para esse amor sacrificial da igreja, meu amor pelo Senhor. E vocês? Eu quero ouvi-los um pouquinho. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Vocês falando aí, eu me lembrei desse livro que eu li, O Homem do Céu. Vocês já leram esse livro, O Homem do Céu? Gente, é um livro extraordinário. Não tem como ler esse livro sem chorar, entendeu? Sem chorar, olhando para dentro de vocês, sendo assim, meu Deus, como eu estou longe de entender o que é o verdadeiro evangelho. Como eu estou longe de entender o que é a verdadeira vida cristã. E aí, tu falando aí da questão de sofrimento, né? Que às vezes a gente sente uma dorzinha de cabeça e aí não quer ir fazer a obra de Deus tudo. Aí eu me lembrei de algumas passagens aqui que eu queria só apresentar aqui para vocês, que são importantes demais. Olha o que ele diz aqui, gente, eu recomendo esse livro para todo cristão, né? E a questão da gente sempre querer se livrar do sofrimento. A gente sempre pede para Deus tirar o sofrimento da gente. E ele, que quando ele estava preso, que ele saiu, ele disse que certa vez ele foi pregar numa igreja do Ocidente, né, que nós temos muito isso, e aí o cristão disse assim para ele: faz muitos anos que oro para que o governo comunista na China caia, para os cristãos poderem viver em liberdade. E aí ele disse que respondeu assim: não é assim que oramos. Nunca oramos contra o governo, nem lançamos maldições contra ele. Pelo contrário, aprendemos que Deus controla tanto nossa vida como também o governo que está acima de nós. E aí ele diz o seguinte: em vez de focar as orações contra o sistema político, pedimos que, a despeito do que acontecer conosco, estejamos sempre agradando a Deus. Então, a gente fica orando para livrar do sofrimento, eles não fazem essa oração.
E outra coisa que ele disse aqui que me chamou muita atenção, que o cristão certa vez disse assim para ele: você deve ter sofrido demais quando estava preso. E aí ele disse que respondeu da seguinte forma: nada disso. Eu estava com Jesus e sentia alegria e paz tremidas na comunhão íntima com ele. Os que sofrem realmente são os que nunca desfrutaram da presença de Deus. O caminho para estar com ele é seguir através de privações e sofrimentos. É o caminho da cruz. E para encerrar, uma última frase aqui que ele diz assim, olha, o que Jesus me ensinou na prisão? Ele diz que Jesus me ensinou muitas lições enquanto eu estava enterrado na prisão como semente. Olha a visão, né? Eu estava enterrado na prisão como semente. Descobri que a vida cristã não é atraente para a carne. A semente que vai para o solo não fica confortável, permanece isolada na escuridão, no solo áspero, durante vários meses, sofre no chão congelado no inverno e sente calor no verão, e até coberta com esterco e fertilizante de mau cheiro. Só depois que suporta em silêncio todas essas provações é que a semente fica pronta para brotar para a vida e produzir uma colheita que alimentará a muitos. E aí a gente entende, né, quando Paulo fala, depois de ter sofrido torturas, ele chama todo sofrimento de leve e momentânea tribulação, né? E aí a gente entende quando eles estão, depois de serem torturados, louvando a Deus. E aí você vai vendo o quanto nós aqui, né, principalmente nós do Brasil, temos tanta liberdade, e essa liberdade a gente não aproveita ela para realmente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, para cumprir o propósito dele na nossa vida. Ele, quando veio para o Ocidente, estava impressionado quando ele entrava numa padaria que via uma fila de gente ali esperando para comprar o pão, e ele não via ninguém falando do Evangelho. Ele disse que aquilo deixava ele muito assim, encabulado. Meu Deus, como é que pode? Você tem a oportunidade e não fala nada, e ele saía falando, em toda fila ele saía falando, porque lá ele não podia falar, né? Mas você não pode. E é um livro que você lê chorando com o sofrimento que esse homem passa. Em nenhum momento ele apresenta tristeza, em nenhum momento ele pensa em se desviar dos caminhos do Senhor. Muito pelo contrário, cada vez ele fica mais grato a Deus por tudo que ele passa, né? Então a gente vê o quanto nós estamos ainda falhando, o quanto nós estamos distantes de ser aquele que Deus quer que nós sejamos. E o quanto a gente quer se livrar do sofrimento. E o sofrimento, ele nunca vem para nos derrubar, para nos derrotar. O sofrimento vem para trabalhar em nós, para nos fortalecer, para nos fazer aprender. Então, às vezes, quando eu tenho agora uma dificuldade na minha vida, por exemplo, eu acordo todo dia 4h30 da manhã para ter o meu momento com Deus, né? Tem dia que é muito difícil de acordar. E aí, nesses momentos difíceis, eu me lembro do Homem do Céu, né? Que aqui no livro ele é chamado de Homem do Céu. Ele com as pernas quebradas, sofrendo tanto, num lugar congelado, que eles colocavam, às vezes, numa solitária congelada, né? E algumas coisas abertas ainda, que era para entrar mais aquele vento gelado. E ele não deixava de adorar. E, às vezes, a gente, por tão pouca coisinha, deixa de levantar e buscar a Deus, né? Qualquer sofrimentozinho, a gente diz, não, Deus vai entender porque eu estou dessa maneira. E a gente precisa mudar essa mentalidade do que é o verdadeiro evangelho, de que é viver realmente o propósito de Deus aqui na Terra. Glória a Deus, amém. Muito profundo, muito enriquecedor. Obrigada. Mais alguém? Eu recomendo o livro, viu? O Homem do Céu, Eu vou muito, é ler. maravilhoso. É muito Muito bom. Não bom. tem como você continuar sendo a mesma pessoa depois de ler esse livro. Amém. Glória a Deus. Eu vou colocar lá no grupo para todo mundo a indicação. É, só complementando aqui, é,
Na verdade, eu sei, eu estava pensando nisso hoje, e eu acredito que, no fundo, a nossa dificuldade é porque a gente não tem um entendimento completo ou desenvolvido, talvez, não sei se é a palavra, de como a gente se relaciona com Deus, né? A gente está acostumado, eu pelo menos tenho essa luta diária e constante, né? Só um minutinho. Será que alguma coisa? Será que alguma coisa? Ah, tá. Perdão, gente. Que é aberto o negócio. Mas enfim. Então, a gente tenta compreender com a mente, né? E pensa, porque nós temos uma mente que nos foi dada por Deus, é com ela que a gente se relaciona, e é por isso que a gente sofre, na minha opinião. Porque a gente tenta compreender aqui, quando na verdade é no espírito. E a gente precisa ter a compreensão de que, quando nasce de novo, nós somos regenerados. Então, eu penso, por exemplo, quando eu trabalhava, tipo, uns 20 anos atrás, mais ou menos isso, trabalhava a semana toda, às vezes até 10 horas por dia, nem dava para voltar para casa, para almoçar, tinha que comer lá mesmo. E no final da semana, às vezes no final do dia, o que que eu fazia? Não, eu também sou filha de Deus e saía com as minhas amigas para a gente fazer o happy hour, né? E se desse, ia para boate, ia curtir. Mas eu pensava isso, eu tinha plena convicção, eu sou filha de Deus, então eu mereço ter esse divertimento aqui. E quando eu nem percebi que eu tinha acreditado em Deus, que mudou, simplesmente teve um belo dia que quando eu me converti, né? Eu vi como era bobo aquilo que eu pensava. Ou seja, então eu passei a ter um entendimento espiritual, mesmo que eu não tivesse percebido naquele momento. Eu entendi então que eu tinha sido regenerado, então eu podia ter comunhão com esse Deus. Então hoje, o que a dona Cidileia estava falando, que a gente a mentalidade é a gente compreender como a gente se relaciona com Deus. Porque quando a gente tem essa consciência no espírito de quem é Deus, de quem nós somos, é que a gente pode lidar com essas dificuldades. E aí, que seja o nosso termômetro, porque quantas vezes, gente, eu tenho um temperamento um pouquinho, tipo assim, o pessoal chama de gene forte, né? Gene forte. Então, e eu sou uma pessoa que gosta de estar pensando, gosta de entender as coisas, então é muito difícil para mim. Porque eu tenho uma tendência de querer explicação, quero saber, tem que ser por A mais B, então eu sou muito levada por isso. E é difícil para mim baixar isso daqui, para calar minha boca, ficar em silêncio e depender de Deus para me dar revelação naquilo, na situação que eu estou enfrentando, na decisão que eu devo tomar, e etc. E tal. É uma luta diária pessoal mesmo, né? Eu sei que todo mundo tem suas dificuldades, essa é a minha diária e constante. Então, na verdade, eu acho que falta isso um pouco da gente, nessa dependência, porque como para nos relacionarmos com Deus precisamos da revelação do Espírito Santo, é depender dele. Me ajuda, porque eu não estou entendendo. Para mim, isso aqui é o certo, errado, é a bênção, a maldição, isso aqui não está batendo bem. E então eu preciso do Senhor para me ajudar a entender. A nem entender, talvez, só atravessar. A gente quer entender. Bora atravessar, bora passar. Tem uma música que me irrita. Eu vejo aí no Instagram, me irrita as pessoas enaltecendo. Eu oro para que Deus mude suas circunstâncias. Não, eu não concordo com isso. A Bíblia diz que Jesus era um homem de dores, experimentado em dores. Paulo está preso, está dizendo, eu estou preso, mas a palavra não está. Então, eu não consigo realmente, muitas das vezes, compreender as dificuldades, as circunstâncias que nós passamos como uma coisa negativa. É porque é o diabo, é porque eu estou em pecado. Não! Eu preciso entender que eu sou de Deus. E se eu não alimentar o espírito, que acho que foi o que o Rafinha falou aí no sábado, quando ele falou dos correspondentes, né, da comunicação, é isso, está realmente cheio dos correspondentes de Deus, porque senão realmente a gente vai sucumbir isso daí. Eu vou ficar presa na minha mente e aí lascou tudo. Eu vou ficar sendo guiada somente pelo que todos os meus olhos estão vendo, né? Então, eu acho que falta um pouquinho da gente nessa compreensão de quem nós somos e da nossa consciência no espírito, né? Do nosso relacionamento com Deus. Amém. Glória a Deus, E, Flavinha. Flavinha, posso só mais um pouquinho? Pode. Só uma indicação aqui para a Flavinha, ela falando aí do temperamento dela.
Flavinha, você deve ter um temperamento colérico misturado com melancólica, tá? Essas características que você já deu aí. Então, eu te indico esse livro, Ai, Os que Cinco lindo. Temperamentos, de Danilo Polanco. Gente do céu, Bota, esse bota no livro é grupo um isso aí. tesouro. Dá um print, bota no grupo aí, Pri. Muito Esse bom. Uhum. livro, para você entender o seu temperamento, que ele coloca os 5 temperamentos, né? Que Deus nos deu como se fossem os dons que Deus nos deu. E aí você vai entendendo o seu temperamento e qual o dom que você tem que trabalhar e como você tem Que que trabalhar, bênção. né? Muito legal. Olha, eu indico, podem comprar que não vão se arrepender. Muito Uhum. bom. Obrigada, Cidileila. E o casal? Querem falar? Amém. É realmente o nosso dia a dia é uma batalha entre a nossa carne e o espírito, né? E que eu queria compartilhar com os irmãos dessa passagem ali da igreja em Esmirna, né? É o fato ali da mirra, que como nós vimos ali, né? A mirra, ela é usada para após a morte, né? Era usada, né? Após a morte de uma pessoa, mas quem já sentiu o perfume da mirra é um dos melhores perfumes que existe. E eu creio que nosso dia a dia, nessa batalha espiritual, né, de a nossa carne contra a nossa carne contra o nosso espírito, o que a igreja em Esmirna ali, que a qualidade dela era saber morrer, essa tem que ser a nossa qualidade hoje. Porque a cada momento que nem a irmã Flavinha estava falando agora, o primeiro passo, ela reconhece as suas debilidades ali da sua carne, da sua alma. Isso é o primeiro passo que nós temos que dar, a ponto de nós vencermos isso e deixar que o Espírito vença essa batalha no nosso interior, né? Amém. E no momento que acontece isso no nosso interior, eu tenho certeza que o Senhor lá em cima ele recebe um jato de aroma de mirra da nossa carne morrendo a todo momento. E eu creio que isso é o que alegra o Senhor. Muitas das vezes nós achamos que o que alegra o Senhor é uma oração bem feita, o que alegra o Senhor é atos de justiça. Claro que tudo isso alegra o Senhor, mas eu creio que o que realmente alegra o Senhor é quando sobe esse perfume de mirra da nossa vida, da nossa carne morrendo, e ele recebe esse perfume nas narinas dele. E automaticamente o nosso espírito vencendo essa batalha, nós não passaremos pelo dano da segunda morte, como fala ali no final. Então, o segredo, irmãs, é que nós possamos morrer diariamente, para que nós morramos uma vez só e não Amém. morramos a segunda, assim, não passamos pela segunda morte. Isso que eu queria Amém. passar para os irmãos, esse aspecto pessoal. Claro que essa passagem também nos traz um aspecto como igreja, né? Mas o que me tocou essa noite foi isso, de que eu possa morrer dia a dia e esse perfume possa chegar às narinas do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. E a Sil quer falar algo, Sil? Quero sim. Eu quero compartilhar ali com as irmãs que o Senhor fala ali no versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Amém. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Amém. O Senhor fala aqui para os irmãos de Esmirna que eles vão ter, né? Vão passar por sofrimentos, vão ter tribulação, né? Mas que o Senhor vai estar com eles, né? Então, é o que eu vejo para nós hoje. Nós estamos aqui neste mundo, né? Estamos à mercê do inimigo, né? Sim. Mas o Senhor diz para nós: não temas, eu estou com vocês, né? Amém. E vocês vão passar por sofrimentos. Jesus passou por sofrimento, né? Quem somos nós para não passar por sofrimentos também? Aí, Amém. como a irmã falou, às vezes é uma dorzinha de cabeça, né? A gente não quer ir no culto, né? Realmente, a gente coloca empecilho em todas as coisas, né? E principalmente as coisas do Senhor, né?
E essa questão de priorizar as coisas de Deus, o Senhor tem tocado muito no meu coração, porque a gente tem que priorizar mesmo as coisas do Senhor, né? Sim, A gente sabe que a gente tem as nossas correrias do dia a dia, mas a gente tem que priorizar as coisas do Senhor, porque Ele está levantando um exército de vencedores, né? E amém, eu quero fazer parte desse exército. amém, Então a gente tem que passar por essas tribulações, por essas provas, porque tem que haver um crescimento espiritual em nós, né? O Senhor quer elevar o nível de espiritualidade em nós. sim, E nós temos que estar preparados para isso. sim, Então, tem coisas em nós que o Senhor está tirando, tem coisas em nós que o Senhor tá removendo, né? Que para Ele, para a obra dele, não vai ser aproveitado, né? sim, Porque nós temos que viver no Espírito, nós temos que aprender a viver no Espírito, né? sim, E Apocalipse é uma revelação que Deus deu para João, que foi no Espírito, né? Então, para mim entender a carta de Apocalipse, eu tenho que estar no Espírito. Na sim. minha carne eu não vou entender, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com as irmãs, que Glória a nós Deus. possamos viver no Espírito. Amém. Amém, gente. Olha, muito obrigada por todos, pelo compartilhar. Silvana, você ora por nós para encerrarmos? Glória a Amém. Deus. Senhor é Aleluia. maravilhoso. Amém, Senhor Jesus. Senhor Oh, Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado pela tua palavra de hoje à noite. Obrigado, Senhor, pela comunhão com as irmãs, com os irmãos. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. E Amém. sabemos o trabalho que o Senhor tem feito em nosso interior. Sabemos que o Senhor tem removido, Senhor, coisas de nós que não te agrada. Senhor Jesus, substitui, Senhor, por aquilo que o Senhor, de mais precioso que o Senhor tem. Ó, Senhor Jesus, que é o teu imenso amor por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela obra que o Senhor fez, Senhor, por nós na cruz. Senhor Jesus, como a Pri falou, Senhor, nós não podemos, Senhor, esquecer, não podemos esquecer a tua obra na cruz. Senhor Jesus, nós temos que lembrar todos os dias, Senhor, porque o Senhor fez tudo aquilo por nós. Obrigado, Senhor, por cada gota de sangue que o Senhor derramou por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada açoite, por tudo, Senhor, que o Senhor passou, porque o Senhor sofreu por nós, Senhor. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que está por vir, Senhor, por cada um de nós. Sabemos que o Senhor tem coisas grandes para nós, Senhor. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado. Abre a nossa visão espiritual para ti, Senhor. Alarga, Senhor, que possamos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor Jesus, na vida de cada irmã, na vida de cada irmão. Ó, Senhor Jesus, que nós possamos ter uma semana abençoada, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigada pela comunhão. Foi muito bom, edificante. Deus abençoe todos vocês, viu? Amém. Amém. Nos vemos na próxima.